noite, sou o professor Marcos Abraão, de Neuroanatomofisiologia. Vamos lá, nossa última aula, senhores e senhoras. Vou compartilhar com vocês. Já apareceu o slide para vocês. Apareceu aí? Tá aparecendo, melhor dizendo? Já. Ótimo. Chega de esperar. Porque o meu outro computador nem sequer deu ar da graça. Então, deixa ele quieto. Então, meninos, vamos agora, finalmente, a nossa questões agora, falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e transtorno de espectro autista, tá? Mas todos ambos com aspecto de abordagem para neuroanatomofisiologia, ou seja, vamos saber a questão das regiões, saber a questão de se neurotransmissores estão envolvidos, uma série de eventos aí. E tudo isso é importante, por quê? Porque depois vocês vão ter essas mesmas aulas, mas só que olhando muito mais pelo lado da psicologia, ou seja, a questão de vocês avaliarem a questão de tratamentos, abordagens e diversas outras, obviamente, que possibilidades que vocês têm em função disso. Mas certamente falar de TDAH nos envolve certamente o quê? Esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos leva exatamente à própria questão do que ele causa. Geralmente está associado, meninos, a sinalizações noradrenérgicas, tá? Então, com isso, quer dizer, vocês vão ter certamente uma grande participação aí do sistema simpático e parasimpático. Então, com isso, elas têm sido muito implicadas, sempre a oscilações, inclusive, que tanto de humor como excitação. Ou seja, logo a gente vai estar falando ali uma parte do circuito límbico em função disso. E geralmente isso sempre está associado também à própria questão do foco, né, da atenção e da hiperatividade. Isso, claro, nos leva também a uma outra grande questão, porque sempre há um conflito, quando a gente fala nisso, com esses indivíduos, em função exatamente do chamado sistema de recompensa. O que a gente viu lá para alimentos, nós vamos aplicar muito aqui exatamente para esses eventos aqui. E como assim, professor? É porque nesses sistemas, certamente, vocês vão ter uma série de ações involuntárias e sempre envolvendo o quê? A questão exatamente de um circuito, onde a gente fala o quê? Do chamado tálamo, córtico estriatal. A gente vai ver isso aí já já. Ou seja, é a parte exatamente do córtex e uma série de zonas límbicas com isso. Ainda tendo participação, certamente, de eventos da dopamina e eventos cognitivos e voluntários. Tudo isso nos leva exatamente a esse circuito do que é a recompensa. Então, vocês podem ver que, inclusive, tudo que nós falamos anteriormente, fome, vontade, a questão, inclusive, que de emoções, uma série de questões, passa por esse circuito que está aqui. E falando em emoções, aproveitando que os senhores estão aí, já estão sabendo da novidade que eu tenho para vocês, já que vocês têm um grupo, de repente já ouviram isso lá pelos grupos de vocês de neuroanátomo? Vocês estão sabendo alguma coisa sobre a prova? Hein, meninos? Estou falando com vocês. Boa noite, estão aí? Não, mas estamos muito curiosos para saber. Ah, estão muito curiosos? Certo, eu já estava para vocês aqui, peraí. Não estão sabendo de nada. Sei. Tomara que seja novidade boa. É boa! Vão ser 10 questões discursivas, não acha uma boa? Misericórdia! Faz isso não, professor. Dá trabalho na hora de eu corrigir. Poxa, você não acha não, Karina? Eu achava até a primeira questão, até a primeira unidade. O segundo bimestre, não. Até engasgou. O professor despende mais tempo, porque, por exemplo, eu que sou uma pessoa que uso no celular para fazer atividade, prova, para mim vai demandar muito tempo, vai dar muito trabalho para mim. Outros que não têm esse problema. Vai ter tempo, 2 horas. 2 horas é suficiente para uma questão discursiva. Eu estava na esperança uma de só falar que o trabalho em grupo já virou a prova. A nota do trabalho em grupo já é a nota de prova.
Não, que Pelo isso? amor de Deus, professor, já tá cansado. Não faz isso não. Entendeu? Agora acordaram, né? Que eu tô falando, estão tudo calado aí, né? Até se animaram, né? Não, a novidade não é essa. A novidade é o seguinte: a prova vai ser continuar a múltipla escolha, porém vai até emoções. Ali para. Ou seja, fome, comportamento sexual, transtornos, tudo isso não cai na prova. Ponto. Vai até emoções. Os Não, slides, professor. quer discursivo? Estão calados? Achei que não estão gostando. Acho que eu vou botar discursiva mesmo para vocês, só para vocês. Os outros Não, gostaram. Vocês não pelo amor gostaram, de não? Deus. Tá É, ótimo Vanessa? assim, tá ótimo assim. Ah, tá bom assim? Pois é. Gratidão. Já que diminuiu o assunto, podia ter uma discussão. Ah, quer, Maria? Não, providencie, isso é fácil. Ah, tô brincando, Tá professor. valendo metade dos pontos da prova. Pode É ser. É brincadeira. brincadeira, O piadinha inglês está só. até emocionado, nem falou nada ainda. Quase chora que Lúcio chora. Professor, coloca só para Graça só Gal. queria descontrair a aula, né, Graça? Coloca só para Gal. Só falou isso para descontrair um pouquinho. É para tá descontrair, estudando. porque ele fez suspense, né? Agora eu também faço auto-suspense. Ah, tá certo. Assim, tu tá querendo a questão Para discursiva. testar o sistema límbico desse povo. Exatamente, aprenderam, né? Exatamente para agitar o sistema límbico. Vai falando sério. Principalmente vai muito pensando em vocês. Não tem nem tanto vocês, eu acho que o pessoal de sexta também, houve uma perda muito grande em relação aos dias de aula, né? Isso aí eu também tenho que ser honesto em relação a isso. Então eu achei justo, de repente, fazer uma sobrecarga para a segunda prova, porque geralmente eu não abro mão, meninos. Em dias normais, em aula presencial, até mesmo online, tendo todo o pacote em mãos de tempo, tranquilamente cai de boa noite, Marcos, prazer te conhecer, até boa noite, este é o programa de neuroanatomia. Tranquilo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, houve essa série de intempéries, teve a questão aí, hoje mesmo foi um dia desse, né? Travou o sistema, lá se foi no tempo, e por aí vai. Como a gente teve esses contratempos todos, meninos, eu achei por justo, com todas as minhas turmas de neuroanatomia, a gente reduzir essa carga. Então foi até emoções, fica com o material da primeira prova, certamente, mas até emoções, ou seja, estamos falando de inteligência, se eu estou lembrando bem, de linguagem e emoções. Vou até ali e a gente para. Tá bom assim? Inclusive, eu estou mandando depois os outros PDFs que eu estou devendo a vocês. Combinados? O Cigrande engasgou, não está nem falando nada, estava tão falante. Ok. Combinado, pronto. Combinado. Tudo na paz. Ah, tá. Ela estava tão falante na última aula, agora não está nem falando nada. Falei, pronto, tá querendo questão discursiva. Então tá bom, chega. Então vamos nessa, vamos lá que a gente tem trabalho para fazer. Combinados então, meninos. Vai até emoções. Só uma Prova dúvida, o objetiva. senhor postou todas as notas dos grupos para a gente por e-mail? Ainda eu não, eu já liberei as notas do Cicleide. Porque para variar, ontem eu tentei até Eu postar. não, viu, prof? Foi alguém aí. Não foi eu que perguntei isso, não. Ah, tá, tudo bem. Então, para quem perguntou, eu não postei as notas foram todas liberadas apenas pelo sistema automático do Teams. É claro, o grupo, como foi 5 ou 6 alunos, claro, foi para o líder. Para o líder não, para quem mandou o e-mail, né? Então foi para ele. Então ele vai poder te informar o trabalho de grupo. E os demais, que eram exatamente individuais, teve umas 2 notas que não tinham ido. Aí eu fui e liberei hoje de manhã. Então eu já liberei isso para vocês. Mas somente não postei, só não coloquei no portal, porque o portal está travado, travou. E eu não sei o que aconteceu. Tanto que eu não consegui entrar pelo portal. Estou aqui peguei outro computador, Teams travou, peguei um outro aqui, tá até agora, estou olhando para o meu computador e está tudo travado aqui. Então, com isso, o que acontece? Eu devo estar colocando essas notas já em breve. Daqui estourando para sábado, já estou colocando todas elas. Mas vocês já estão sabendo das notas. Aquelas que vocês receberam o comunicado, tanto para individual como para em grupo, é esse o valor e é isso. Tá bom? Estão fechados? É porque eu não recebi ainda do grupo, por isso que eu estou tirando essa dúvida. Fala para o teu colega, um dos teus colegas, é por isso. O grupo, a nota só vai para quem mandou o e-mail. Vamos dizer, Foi eu que eu mandei mesmo, por isso que eu estou tirando a dúvida. Você me mandou o e-mail, Vanessa? Foi. Então tá bom, manda um e-mail para Marcos Abraão, eu vou checar lá. De qualquer forma, eu vou estar postando aqui para sexta-feira, tá? Você manda para o Marcos.
tá bom? E a gente vê Tá isso. certo. Deixa eu tocar o barco aqui, senão a gente não acaba Tranquilo. até meia-noite aqui com transtornos. Abraço, vamos nessa. E daí? Pronto, já acabaram a emoção, já estão tranquilos. Vamos lá, vamos aprender. Estão vendo o slide? Voltou a ver o slide, meninos? Apareceu para Sim, vocês? sim. Só confirma comigo. Então, com isso, o que acontece? O sistema dopaminérgico, ele participa exatamente desses eventos de recompensa. Como assim recompensa? Só lembrar aquelas questões exatamente o quê? Fome, sede, eventos dos quais de contrapartida, por exemplo. Por exemplo, agora, eu falei para vocês tinham uma atividade, prova. E aí, prova, você falaram, na hora que eu falei, tem uma novidade para vocês já estavam esperando. Poxa, mudou alguma coisa. O que ele vai falar? Gerou uma expectativa. Isso exatamente coloca vocês o quê? Sistema de vigília, são o córtex. Porém, eu veio e falei, olha, vai reduzir a carga de matéria para ser estudada. Isso trouxe um alívio. A contrapartida é que os eventos de dopamina e serotonina, por sua vez, junto com norepinefrina, baixam. Então, com isso, diminui o ritmo cardíaco, diminui seu sistema cardiorrespiratório em função disso aí. São exatamente respostas que teu corpo te dá frente exatamente a isso. Então, isso é bastante importante e, é claro, faz com que você tenha essa versatilidade a nível da questão, obviamente, responsiva por parte do corpo. Tá? Isso vai ser importante porque, e aí que vai ter uma coisa muito interessante, vocês vão notar que nos eventos exatamente lá, referentes certamente às questões de tanto a hiperatividade, quando eu falar também de autismo, nós vamos passar por esse circuito aí o tempo todo. Vão ter pequenas alterações frente ao número de neurônios, frente certamente a neurotransmissores, mas sempre utiliza muito isso aqui. Como eu já falei para vocês, meninos, esse sistema é dos sistemas principais. Se você esquecer, vamos dizer que lá na frente você esqueceu um monte de coisa referente, obviamente, à questão de neuroanátomo. Lembre sempre do límbico. O límbico sempre vai ter suas respostas. Sempre vai estar associado àqueles eventos emocionais, como a amígdala, a questão do hipocampo, que a gente ainda vai conversar um pouquinho mais. Tudo isso aí vai ser bastante importante para vocês. Eu não vou ficar perguntando se vocês não estão entendendo. Quando vocês tiverem dificuldade, me para, que é melhor, que aí flui mais. Tá bom? Então, com isso, ó, o circuito da recompensa, exatamente onde você tem aqui, ó, bulbo e ponte. Com isso, você tem exatamente centrais aqui, devidamente com eventos de norepinefrina, tá bom? E também dopamina nessa região, porém, aumentando mais ainda a norepinefrina, sempre lembrando o seguinte, isso está sempre associado com o teu córtex, porque o córtex exatamente capta muitas dessas informações. Por exemplo, falei agora da prova. A prova você já lembrou, nossa, tem um monte de material para eu poder ver. E no momento que exatamente você recorre à tua memória recente, daqui a pouco eu te mando uma outra informação, certamente isso se reagrupa. Se realmente você tem uma nova resposta frente a isso aí. Então isso é bastante importante porque o corpo vai te dar essa condição de dar esse feedback frente a isso aí, tá bom? Então isso é bastante importante em virtude disso. Outra coisa, esse sistema de recompensa, e é que vem uma questão interessante. Eu vou mostrar para vocês lá no final, até esse aqui, nos indivíduos que têm exatamente transtornos depressivos, tá? Transtornos exatamente com alteração com excitação de hiperexcitabilidade, o que vai acontecer aí? Você vai notar que a dopamina não consegue complementar esse indivíduo. E isso tem uma resposta bem interessante que eu vou conversar com vocês lá na frente, em cima de um slide, tá? Porque exatamente os níveis de dopamina não são nunca suficientes para o indivíduo que é hiperativo. Se você notar e lembrar, por exemplo, disso, ou lá do, sei lá, seu priminho, ou alguém em especial, você vê que as pessoas que são muito hiperativas têm uma tendência exatamente a ser o quê? Elas nunca estão satisfeitas com aquilo que estão fazendo. Só para botar em linhas gerais, tá? Do que eu vou falar já já. Então, com isso, esse impacto que você tem no indivíduo é bem interessante. Por quê? Porque exatamente você nunca entende. Por que ele nunca fica satisfeito? Eu faço uma coisa e não consegue. E isso é interessante por quê? Porque, inclusive, vai ter outras... Por isso que a gente bota transtornos, tá bom? Exatamente de atenção aqui, comparando com o autismo. Os dois têm exatamente situações muito reversas uma da outra. Tá? Então, você vai ver que existe uma comparação, uma analogia entre as duas coisas. E você vai ver que, geralmente, o que acontece? Ele rapidamente cumpre essas tarefas, esses indivíduos. E por que tudo isso? Porque, exatamente,
Você tem duas regiões especial que são afetadas. Uma delas, que a gente chama aqui de sistema atencional anterior e uma outra atencional posterior. Nessa anterior, você tem o quê? O sistema do frontal, né? Córtex, pré-frontal, tudo aquilo que a gente viu. Até agora não tem novidade nenhuma. Exatamente o que ele está falando. O frontal, córtex, exatamente todas essas regiões que a gente conhece já lá de... Exatamente por isso que a parte toda anterior que nós falamos de anatomia foi tão importante. Que agora a gente pode passar mais tranquilo aqui. Então, córtex pré-frontal, córtex cingulado, que é mais próximo lá do giro do cíngulo, né? Daquela região exatamente límbica, anterior. Estruturas de base cerebral, então corpo estriado, gânglios de base. Sempre lembrando que os gânglios são o quê? Junções exatamente de quê? Exatamente de quê? Dos neurônios, né? Corpos celulares. Isso é bastante importante frente a isso aí. Só um minutinho, meninos. E com isso, esses eventos exatamente nos fazem... Tudo certo? Nos faz exatamente o quê? Verificar, pronto, para cá. Verificar que esses processos ainda você tem uma associação no posterior com o tálamo, lobo parietal, e exatamente pensando exatamente na questão da norepinefrina. Ou seja, atingindo diretamente aqueles sistemas involuntários que nós conversamos, meninos. Sistemas colinérgicos e adrenérgicos. Bastante importantes. Principalmente o quadro adrenérgico, né? Já que eu estou falando de norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina. Tá bom? E vocês sabem que lá nos sistemas que são exatamente os adrenérgicos, você vai ter o quê? A liberação tanto de norepinefrina como epinefrina, caracterizando uma série de ações que são independentes da nossa vontade. Com isso, como é que acontece essa questão exatamente do TDAH afetar o cérebro em si? Se a gente for pensar, meninas, vocês vão ter o córtex pré-frontal exatamente o quê? Ele vai funcionar exatamente com uma série de respostas emocionais. Lembra daquela questão? Visualizei a pizza, lembrei de repente, uma questão de eventos que me reportavam uma situação. Você joga muito para o pré-frontal, tá? Mas o pré-frontal, o frontal, está muito ligado também com o sistema límbico. Lembre-se que você tem o quê? Você não tem ele isolado lá na sua testa. Ao contrário, ele tem uma interação boa via exatamente neurônios, aonde? Para você atingir certamente o quê? O sistema nervoso, lá na questão exatamente das partes mais profundas. Então, com isso, você vai ter o quê? Sistemas de ativação nele. O tempo todo transmitindo, e é claro, eventos exatamente. Quando você tem, por exemplo, baixas exatamente de dopamina, lembra que eu estava falando agora e eu vou mostrar isso para vocês, que os eventos dopaminérgicos nesses garotos, né, nesses indivíduos, né, nunca satisfazem ele. Por quê? Porque exatamente eles têm uma quantidade, têm um desenvolvimento acentuado do cérebro nessas regiões, porém a dopamina nunca é suficiente. É como se, por exemplo, eu estimulo vocês, meninos, vocês tiraram 10 no trabalho de vocês. Aí vocês, oba, cumpri minha tarefa, estou satisfeito. Ou seja, aquele circuito exatamente da satisfação. Bacana. Mas para o indivíduo exatamente que tem o quê? Hiperatividade, nunca tá bom. Não, eu quero fazer mais 3 trabalhos para ver se melhora isso aí. Eu não estou legal, não estou me sentindo satisfeito ainda com isso. Isso tudo é porque isso está ligado também ao sistema límbico. Então, com isso, o sistema límbico, exatamente naquela parte das emoções, lembra? Giro do cíngulo, questão do hipocampo, até a amígdala. A amígdala é muito importante nisso aí, exatamente em função disso aí. Por quê? A dopamina, olha o que acontece. Ela não preenche exatamente essas questões. Então, com isso, ele começa a ter o quê? Eventos de picos emocionais em função disso aí. Começa a ter o quê? Ele não consegue manter o foco, por exemplo. Aqui, para ele seria torturante. Porque o indivíduo que está, por exemplo, assistindo uma videoaula e tiver que ficar sentado. E, obviamente, ele está andando para cima e para baixo, ele até está assistindo, mas está fazendo 1 milhão de coisas ao redor dele. Isso é um indivíduo hiperativo. Ele consegue manter esse foco em si. Então, com isso, o que acontece? Existe uma série de eventos, tá bom? E aí, vamos para a área da especulação, porque não se tem consolidado bem o que seria esses eventos causadores. Mas, certamente, por exemplo, você tem situações que são, por exemplo, pré- e perinatais. Por exemplo, o indivíduo, quando ele tem o quê? Baixo peso ao nascer, ou seja, carências alimentares. Muitas vezes, isso esteve associado à nutrição, tá bom? Desses indivíduos. Crianças, exatamente por baixas nutricionais, poderiam ter exatamente o quê? Efeitos exatamente causadores e aumentar o risco para isso.
mulheres as quais exatamente com consumo de álcool e cigarro, tá bom? Isso também, a nicotina, os diversos elementos do próprio fumo, poderia causar essa possibilidade exatamente desses transtornos aumentarem, né? E, consequentemente, ter um maior grau de desenvolvimento disso. Outra especulação também interessante disso é que existe provavelmente uma questão genealógica, ou seja, da árvore genealógica em si. Ou seja, isso pode ser transmitido exatamente através de condições genéticas. Mas também isso é especulativo. É mais a questão quando você compara certos estudos, ou seja, você vê, de repente, questão de irmãos, por exemplo, numa família, tá bom? Esse risco de recorrência entre os pais é muito grande. E a gente eles perceberam isso, principalmente, por exemplo, em lares, em famílias, por exemplo, que tem gêmeos, a gente vê exatamente essa propagação dessas situações. E percebe-se que isso é o quê? 5 vezes maior a possibilidade, exatamente, de acontecer esses eventos. E por que a gente botou aqui adotados? É exatamente porque a gente tem condições de ver, por exemplo, situações específicas, tá? Então, indivíduos, às vezes, quando você vai ver lá os indivíduos, os gêmeos, exatamente, nessa circunstância, a gente nota por ser proveniente de uma árvore genealógica similar, você nota que há exatamente essa propagação dessa característica. Bem, Professor, tem gente no lobby, viu? no lobby? Pois não, obrigado. Porque não... estou vendo aqui a Sheila. Muito obrigado. Deixa eu só botar aqui. Dona Sheila está entrando. Eu estava vendo sua mãozinha, Lucilene, porque estou lá quando eu estou no slide, eu não vejo vocês aqui. Vocês têm que falar mesmo. E daí, professor? Bem, e daí, como eu estava dizendo, você também tem aí questões da própria neurobiologia, tá? Acaba sendo, daqui a pouco vocês vão ver, que é uma mescla de tudo isso, tá? Mas bater o martelo e dizer que é apenas aquilo ali, ainda tem muito para você ver. Nós estamos no século XXI e estamos ainda com todas essas dúvidas, né? Mas sabe-se que exatamente há um perfil ligado à questão exatamente dos eventos de neurotransmissão, e principalmente associados ao próprio lobo frontal, frente a isso aí. E aí vem exatamente o que a gente chamaria, é o que os estudiosos chamam exatamente de uma etiologia, ou seja, a causa de uma doença, que seria o quê? Neurogenético-ambiental. Tá? Então, por quê? Você teria vários fatores, né, neurais, genéticos, e, é claro, próprio ambiente, né, álcool, fumo, todos eles. E poluentes, tá bom? Não tem aqui, mas tem trabalho exatamente que fala muito em poluentes também. A área de poluição que pode ser gatilhos para esses eventos. Mas, bater o martelo e dizer que é isso, ainda tem muita coisa a se estudar. Isso faz exatamente nos lembrar a questão da própria região em que isso acontece, tá bom? Então, você nota aqui, só um minutinho, ficou meio grandinho, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui, meninos. Um pouco, só para vocês poderem enxergar melhor. Então, pronto, aqui isso assim vai ficar melhor. Prontinho. Vendo aí do slide? Ainda aparece para vocês? Sim. Hein, garoto? Bacana. Então, com isso, vocês estão vendo exatamente o quê? Que geralmente esses transtornos de déficit de atenção estão muito associados ao quê? Ao córtex e à amígdala. E aquele circuito exatamente de recompensa. E isso você nota que esses indivíduos, eles estão sempre inquietos, até por esse motivo. Então mexe muito com o emocional desses indivíduos. Por isso você está com a amígdala aqui. Então, com isso, o que vai acontecer? Você vai ter exatamente o quê? Problemas desse circuito exatamente de comportamento, desses eventos exatamente associados a essas questões. A própria neurobiologia do transtorno de déficit de atenção, tá? Ele faz com que você tenha o quê? Áreas, por exemplo, como frontal, pré-frontal, como eu falei para vocês, motora, que a gente já especificando um pouco mais isso, tá bom? Associadas a isso, giro do cíngulo, ou seja, região límbica e aquela região exatamente do córtex, lembra sempre disso. Subcorticais, regiões como o estriado, o tálamo, médio dorsal, ou seja, a questão exatamente passando lá exatamente o quê? Próximo, tálamo, hipotálamo, você tem um reflexo diretamente para o corpo. E a região límbica, claro, não poderia deixar de participar com esse núcleo accumbens, exatamente por quê? Grandes produções aí de norepinefrina, tá bom? A amígdala e o hipocampo entrando exatamente nos aspectos emocionais, também bastante interessante a participação deles, tá bom, meninos? E é claro, bem relevante a questão exatamente... Peraí, ficou... Era para ser primeiro aquele lá, vamos lá.
Esqueci de botar o de baixo. Então, você tem o quê? Primeiro, o que se nota? Insuficiência exatamente o quê? Nos circuitos do córtex pré-frontal, conforme eu falei para vocês, ou seja, aqui, ó, aqui, nessa região exatamente aqui, você teria exatamente essa dificuldade. Consequentemente, você teria aí também, só um minuto, você teria também importante exatamente o que? Envolvimento, exatamente interação em relação ao que? Então, com isso, você teria exatamente o que? A grande questão hoje, esses indivíduos teriam exatamente o que? Essas alterações tanto no pré-frontal como na amígdala, conforme eu falei para vocês. E isso está muito associado exatamente com o quê? Esquecimento, a forma que eles são o quê? Extremamente distraídos, impulsividade, a desorganização para nós, né? Porque para eles aquilo é extremamente organizado. Então, com isso, ele consegue exatamente interagir com aquilo ali. E certamente você, agora, até em função da tecnologia, a gente conseguiu exatamente verificar o quê? Visualizar essas questões. Ou seja, a ressonância magnética mostrou que essas atividades neurais são diferenciadas. Exatamente o que? Nas regiões frontais, no córtex cingulار e, é claro, nos gânglios de base. A gente percebe exatamente alterações, tá bom, nesses locais, consequentemente. E, é claro, em função exatamente, até por causa de a gente estar falando em relação à questão dos eventos associados com neurotransmissão, presume-se, isso está batendo algumas informações, que genes exatamente específicos para quê? A questão de receptores para dopamina, noradrenalina, eventos dopaminérgicos, tudo isso está associado. Ou seja, os neurotransmissores batem muito com esses eventos. Tanto que você traz e conseguiu comprovar isso, ó, tem trabalhos exatamente, por isso que eu botei isso aqui, tem trabalhos exatamente pelos anos pelo período do século XX. É claro, recente, mas tudo bem. Nós temos aí exatamente essa possibilidade em frente a isso aí. Bem, dúvida? Século XX não, XXI. Dúvidas? Alguma perguntinha? Tudo certo? Então tá bom. Com isso, percebemos exatamente que essas regiões, exatamente desses lobos, acabam sendo alteradas, por isso que eventos, isso é bem interessante, porque há uma influência exatamente aqui também, participação em eventos o quê? Motores associados o quê? À região de Broca, lembra que aqui é Broca e aqui é Wernicke, tá bom? Não esqueçam disso. E essas regiões todas vão estar associadas, por isso que os córtex estão associados com isso. E é claro, isso acaba influenciando certamente aquelas outras regiões associadas aqui em relação ao quê? Gênio do símbolo, a questão do hipocampo, a amígdala, que vai estar por aqui por baixo, né? Tudo isso. Então, esses eventos todos interagem, principalmente porque aqui, ó, ponte e bulbo, vocês também vão ter esses aspectos associados, obviamente, com liberações de dopamina. E falando nisso, aqui o que eu ia mostrar para vocês. Repara, você tem exatamente aqui uma ressonância, tá bom? De um cérebro que, sem o TDAH, esse azul que você está vendo aqui é dopamina. Repara, vamos dizer assim, tipo um circuito nosso. Eu falo assim, meninos, vocês tiraram 10 no trabalho. Vocês, opa, que bacana. Aí vocês têm uma descarga de dopamina. Seria isso aqui. Se eu falasse a mesma coisa para o indivíduo exatamente com transtorno de déficit de atenção, ele teria isso aqui. Ele falaria, poxa, eu tirei 10 mais, poxa, eu poderia ter tirado... Eu tirei 9,9 no trabalho, poderia ter tirado 10 também. Ah, não, eu quero fazer mais 3 trabalhos para tirar. Ou seja, a dopamina nesses indivíduos é bem mais baixa. Então, você repara que esse circuito de satisfação para o indivíduo com TDAH nunca vai ser o quê? Compensado. E essa é uma importante diferença de neurotransmissão com esses indivíduos. Então, sempre vai ter o quê? Uma oscilação nisso aí. Sempre vão ser exatamente o quê? Indivíduos que vão ter o quê? Vai ser difícil você poder preencher, certamente, essas estruturas em função disso. Dúvidas em relação à neuroanatomofisiologia dos eventos aí de TDAH? Ah, professor, você não vai falar mais coisas sobre a questão psicológica, etc, etc? Não. Lembre-se que a nossa abordagem aqui é frente exatamente ao quê? Justificar os eventos exatamente o quê? Associados ao sistema nervoso para que tenha esse impacto frente a vocês. Tá bom? Alguma pergunta para isso aí antes de eu trocar, meninos, quando estou bebendo água? A minha pergunta seria mais para professor, boa noite. Boa noite, quem fala, por favor? Alexandra. A minha pergunta seria mais voltada para... Manda aí.
A minha pergunta seria mais para a área da psicofarma mesmo, que era o que o Venvance, o que a Ritalina faz nessa área do TDAH. Por TDAH, Por curiosidade. eu vou usar essa sua curiosidade, mas para autismo. Você tem pesquisas muito mais profundas em função disso aí. A gente fala, até eu usei até por coincidência você me perguntar isso, quando eu vou botar, ainda vou postar os PDFs disso aqui, eu vou colocar isso. Eu usei mais como curiosidade, exatamente porque você tem Ritalina, tem diversos eventos, mas só que tem uma coisa interessante aqui, que é o próximo slide. Eu vou mostrar exatamente isso. Porque você tem isso como o que você está falando, exatamente, relacionado aos eventos, exatamente, para poder atenuar, mas você não consegue o que é controlar. E eu vou te explicar já já o que eu quero dizer com o próximo slide, vem depois desse. Tá? Segura um pouquinho aí, Alexandra. Então, aqui é só para dar uma elucidada, né, para dar exatamente uma maior fixação nesses eventos, lembrando que é o quê? O córtex pré-frontal exatamente o mais atingido, então com isso, certamente as capacidades organizacionais, lembra? Aquela questão exatamente do chamado, os eventos executivos, né, que você tem aí, ele tem dificuldade muito disso, então ele não consegue esperar, um comportamento criticado, todos aqueles fatores, obviamente ele é um pouco desajeitado em função exatamente desse problema de organização que ele tem, né? Então tudo isso aí é visto e frente exatamente isso aí. A própria Ritalina, exatamente, às vezes entraria nesse aspecto, até para você poder compensar, porque exatamente ele tem problemas em relação à dopamina. Ele entraria muito mais para esse lado dopaminérgico. Você está perguntando, Alexandra, tá? Que seria até em função disso. Então você teria aqui, e exatamente até a próxima coisa que eu vou falar aqui, ó. Eventos exatamente o quê? Estimulantes, né? Que entra no metilfenidato, que é exatamente a Ritalina, né? A famosa. Então você entra para quê? Para exatamente você poder fazer com que esse indivíduo possa simplesmente atenuar exatamente esses eventos. Porque eu não te falei que dopamina, aqui, ó, Alexandra, você tem exatamente baixas quantidades para ele. Se eu entro com Ritalina, eu posso exatamente tentar estimular esse maior evento de produção dopaminérgica, principalmente utilizando o chamado núcleo accumbens. O núcleo e o locus ceruleus também, com a norepinefrina, você tenta exatamente aumentar os neurotransmissores para haver uma melhor resposta. Por isso que a Ritalina entra no meio dessa história. Porque ela tenta estimular. Estimular no sentido de quê? Para ver se você compensa essa quantidade que é baixa, tá? E é isso que eu vou tratar já já no próximo slide, e, consequentemente, mostrando o quê? Uma compensação. Se eu dou mais dopamina com ele, eu acabo deixando ele o quê? Um pouco mais tranquilo. Aí você fala, mas não é um estimulante? Mas não é estimulante no sentido de, por exemplo, você está com sono, aí você toma Ritalina para ficar mais ativo, que as pessoas costumam fazer, né? Eu não aconselho, mas eu gosto de fazer isso. Eu falo exatamente para tentar ver se esse indivíduo mantém o foco. É por esse motivo. Porque eu dando mais dopamina com ele fica mais satisfeito, aquele circuito exatamente da satisfação consegue ser compensado em virtude disso aí. Aí seria isso. Entendeu, Alexandre? Alexandra? Entendi, é porque estava no mudo. Eu entendi. Tá bom. Entendi. Na verdade, professor, eu sou TDAH de família, eu uso o Venvance, agora eu parei, mas usava Venvance. E tudo que você está fazendo aí faz sentido. Já estudei, já tive explicação de neurologista, já fiz. Eu estou ouvindo mais pela curiosidade, perguntei mais pela curiosidade da explicação. Então se prepara para a próxima curiosidade. Você vai gostar da próxima que vem agora, esses novos tratamentos. Os novos tratamentos, exatamente, eles partem desse princípio que a gente está falando, de eventos exatamente dopaminérgicos. E o que acontece? Esses fatores, tá bom? Como eu te falei, é muita especulação ainda, Alexandra. Mas só que há uma certa tendência, exatamente, inclusive a FDA já liberou isso há pouco tempo, tá bom? Isso foi em 2009, vocês verem. Então, isso há pouco tempo. Então, você tem drogas como a atomoxetina, na qual exatamente ela não é estimulante, mas ela é o que a gente chama de inibidor de recaptura de noradrenalina. Deixa eu traduzir isso para vocês. Se vocês forem para o meu slide, quando eu expliquei sinapse, tem lá exatamente um evento que eu mostrava exatamente o que vinha. O primeiro sinal, que era exatamente o que? A questão da transmissão do impulso nervoso, depois vinha o cálcio, como segundo estimulador. E aí você tinha exatamente o que? As quebras do que a gente chamou exatamente de acetilcolinesterase, do que? Das porções terminais das sinapses entre neurônio a neurônio. E tinha um mecanismo ali que a gente chamava de recaptura. O que é recaptura?
Simplesmente, quando você lança a noradrenalina, vamos dizer, sejam 10 moléculas. Vamos botar uma hipótese assim. São milhares, é claro. Vamos dizer que fossem 10. Você tem os 10 receptores lá inclusos, já estão todos completos. E fosse lançado, ao invés de 10, 20, o que o organismo faz? Ele faz exatamente recaptura, ele reabsorve as 10 que exatamente são excedentes. Vamos dizer, eu botei 20 moléculas e tenho 10 receptores, como se fosse chave e fechadura. Tenho 10 fechaduras, coloco 10 chaves. Porém, você tem 20 chaves na mão. Você não vai conseguir usar as 20, porque você só tem 10 fechaduras. Essa é a ideia. Então, com isso, esses receptores captarão a noradrenalina, ou seja, 10 receptores para 10 moléculas de noradrenalina, as excedentes vão ser recapturadas. Então, com isso, exatamente o que está acontecendo aqui? Você vai inibir essa recaptura, ou seja, não vai precisar exatamente, você apenas vai utilizar a quantidade destinada, ou seja, eu não vou aumentar a noradrenalina nesse indivíduo, por esse motivo. Essas drogas são muito novas, exatamente para evitar que exatamente o quê? Que não ser uma droga não estimulante. E por que é não estimulante? É exatamente, entra na sua pergunta, Alexandra, que é exatamente a questão de a gente não usar usar Ritalina no meio dessa história. Porque, querendo ou não, tem muito efeito colateral. Você vai ver, inclusive, eu comento um pouco disso, né? Autismo, em função disso aí. Então, isso é bastante importante, essa abordagem. É claro, a gente continua com os estudos, obviamente, está se descobrindo genes pela primeira vez associados a esses eventos, tá bom? Isso é interessante porque eu consigo descobrir na genética exatamente desses indivíduos, eu vejo exatamente onde pode estar ocorrendo o quê? Deficiências ou então excessos de produtos, porque o gene nada mais é do que o quê? Se você voltar lá para a sua velha e boa biologia que deve estar empoeirada, que é o quê? Simplesmente eles vão sintetizar, vão ser responsáveis pela síntese de proteínas. Que proteínas? Por exemplo, neurotransmissor, por exemplo, sistema de receptores. Então, tudo isso aí são especulações importantes quando você identifica isso aqui, porque a depender da situação, eu posso, por exemplo, bloquear esses genes, eu posso estimular esses genes a produzir mais, digamos, no caso aí da noradrenalina, eu posso exatamente estimular para que haja uma produção maior aí de neurotransmissor específico. Então, eu não preciso lançar mão das drogas. É claro, tudo ainda está muito em fase de especulação, tudo isso aí, obviamente, vai exigir, obviamente, uma série de cuidados e por aí vai, tá bom? Mais alguma perguntinha além da Alexandra? Tudo certo? Então tá bom. Seguimos em frente. Vamos lá para transtorno de espectro autista. Autismo, certamente vocês já viram, certamente tem literatura, tem filmes, tem um monte de coisa. A gente sabe que no final das contas, ele é uma doença, se a gente tivesse caracterizar ela como efeitos multifatoriais, ou seja, você teria genética também, ambiental, neurobiológica. Cairia na mesma situação lá do TDAH? Sim, cairia na mesma situação. Ou seja, eu não tenho uma justificativa para esse tipo de doença. Ou seja, eu não consigo ainda, vamos dizer assim, te dar uma resposta de que seria os fatores. Então, essa etiologia é bastante variada. Até porque também o quadro clínico do paciente também é muito variado em virtude disso aí, crianças. Então, com isso, o que acontece? Você tem aí no meio dessa história, e isso é que é a parte interessante, diversos eventos associados com o quê? Com exatamente a questão dessa, vamos chamar assim, esses eventos de aplicabilidade do próprio cérebro. O cérebro tem um comportamento muito especial nesse período de maturação, e por isso que eu chamei a atenção de vocês nesse aspecto aí. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, no transtorno exatamente do autismo, nós temos aí os 30 primeiros meses, exatamente com o quê? Os circuitos sendo amadurecidos. Porém, o que vai acontecer nesse cérebro? E aí que vem a parte interessante. Eles têm exatamente a formação dessas habilidades sociais e, é claro, comunicação. O que a gente nota é que a expressão exatamente, há uma alteração exatamente nesses circuitos. E esses circuitos sociais é o que lá na frente eu vou chamar de empatia, sociabilidade. Então, com isso, a gente nota que o tal do chamado cérebro social, ele não é bem desenvolvido. Sofre exatamente alterações. Mas vai ser bem interessante, como eu vou mostrar daqui a pouco no outro slide. Porque você vai dizer, tá bom, professor, então tem deficiência de neurônios, isso aí, eu vou te dizer, não. É uma outra coisa que vai acontecer. A gente vai ver já já.
Esse cérebro social, e aí que vem a parte interessante também, é que ele vai se desenvolver nesses 3 primeiros anos de vida. Porém, você vai ter exatamente fatores aí genéricos que podem certamente atuar em cima dele. Genéticos, ambientais ou que a gente chama de epigenética. Os dois juntos ao mesmo tempo. Ou seja, uma combinação da genética e um gatilho ambiental, alguma coisa do ambiente que possa vir a fazer que isso aconteça. Uma outra característica interessante é que eles vão revelar exatamente que uma grande quantidade de líquido cefalorraquidiano já nos bebês com 6 a 9 meses. Se constatou isso. Isso foi um estudo muito recente, vocês estão vendo por aqui, né? 2017. Foi agora, século XXI. Então foi ontem, né? Isso aqui é fresquinho para vocês. Então agora a gente descobriu que esses indivíduos têm o quê? Uma grande produção de líquido cefalorraquidiano. Isso vai bater exatamente com uma outra coisa que eu vou te mostrar aqui, ó. Peraí. Ai, meu filho, não vai travar agora não. Aqui. Exatamente com a questão, daqui a pouco, a gente vai falar exatamente em relação a essa conectividade neuronal. E o que eu quero dizer com isso aí? É que existe uma correlação, exatamente, entre uma interação das áreas cerebrais. Nós fazemos isso o tempo todo. Foi igual aquela história da pizza que eu falei naquele dia. Eu falei, meninos, lembrem aí da pizza que vocês comeram, a primeira pizza que você comeu na sua vida. Aí você vai assim, eu tô lembrado, foi lá na minha adolescência, saí com meus pais, tô lembrando até do cheiro, sabor, tá me vindo exatamente os amigos que foram comigo. Me lembro até que foi outro bairro, foi outra cidade, outro estado que eu estava. Então, você vai te resgatar vários eventos. O indivíduo exatamente autista não consegue fazer isso. Ele tem um grande problema com essa associação. Essas áreas, exatamente, essa conectividade com ele, tá bom? Exatamente vai estar relacionado com esses problemas de sinapse, esses eventos aí. E é interessante a gente ver isso, porque, naturalmente, às vezes, a gente consegue exatamente ter essa transmissão de informação normal. Mas o que acontece com ele? Ele tem o que a gente chama de subconectividade neural. O que significa? Exatamente esses indivíduos não conseguem estabelecer exatamente sinapses suficientes para que haja exatamente essa interação. Então, essa interação acaba sendo o quê? Tendo um déficit exatamente o quê? Com o passar do tempo. E com isso, e aí vem uma outra coisa interessante que a gente vai ver, que você começa exatamente a ter o quê? Uma eliminação e alterações das próprias sinapses. E lembre-se de uma coisa que eu falei para vocês. Lembre quando eu falei lá de amnésia? Lembre quando eu falei exatamente de eventos, por exemplo, se você tem... até quando eu mostrei logo a primeira vez o neurônio para vocês, e falei que eles estão em rede, e eu disse exatamente que aquela rede, o grande problema não era você ter um neurônio ligado ao outro, e sim você perder as sinapses. Lembra a brincadeira que eu fiz da história? Vamos sair daqui de uma festa de Salvador para Feira de Santana. Tem uma pedra de 10 toneladas que caiu na estrada. O que a gente faz? Vocês me responderam. Marcos, eu dou a volta pela pedra. Eu vou fazer o quê? Pegar uma cidade alternativa para chegar em feira. É a mesma coisa. A questão é que esse indivíduo não consegue estabelecer essas sinapses. Isso vai se perdendo. Por isso que ele tem exatamente aquele senso organizacional. Aquele senso exatamente de você ter o quê? Digamos, pegar, vamos dizer assim, hipoteticamente, pego lá blocos de madeira. A, B, C, D, E. Se eu botar A, B, C, D, E, tá tudo certo para ele. Mas agora, se eu pegar o E e trocar com o A, aquilo dá confusão na cabeça dele. Cadê o bloco? Ele começa a ficar angustiado em função disso aí. Porque ele não tem exatamente essa conectividade, esse alinhamento frente a isso aí. Então, isso exatamente é em função do quê? Da eliminação dessas sinapses. E esses déficits... Opa, pode falar. Quem fala? Otto. Fala, Otto. Pode falar. Por isso que eu vejo muito esse exemplo, como eles vão perdendo sinapse, os profissionais têm que trabalhar muito com questão de estímulo para que aqueles sinapses que foram perdidos sejam reativados, né? Esse caso volta... Aquele que foi perdido, Pode falar, como regenerar mais essa sinapse ou criarão novas sinapses? Lembra que a gente estava falando uma vez daquela história do Herbert Viana? Ele sofreu um acidente, mas ele está até hoje tocando a guitarra dele, compondo música, mas ele perdeu massa cefálica? É a mesma ideia. Oi? Não entendi. Da dopamina também do jogo. Falei também nesse dia. Isso mesmo. Você cria novas sinapses. Lembre-se, neurônios está fora. Você não consegue. Mas sinapse é outra conversa. A gente consegue fazer isso aí. Mas o problema é que esse indivíduo vai ter um problema exatamente de associação. Olha quem está exatamente no problema de associação. Tudo aquilo que a gente viu. Por isso que eu falei para vocês
Por isso que eu não liberei vocês da minha primeira unidade. É essencial, ó, não tem um adjetivo que possa encaixar aquilo ali. Essencial, imprescindível, tem que saber aquilo ali, para você poder exatamente entender isso aqui, senão você não consegue. Aquela que a gente falou, tudo aquilo que a gente falou, desde inclusive da história, né? Pô, Broca aqui, área de Broca, Wernicke, em função daquelas áreas do quê? Matemática, organizacionais, fala, afasia daqui a pouco vai entrar no meio dessa história como problema sério disso aí. Tudo isso, menino, está interagindo. Então você tem que ter essa ideia, ó, córtex aqui, exatamente o que você acabou de dizer, jogos lúdicos, exatamente que vocês aplicam muito, é em função disso, para tentar exatamente trabalhar com esse pré-frontal. As outras áreas, a mesma coisa. Parietal, frontal, é a questão exatamente de você ter o quê? A questão de você poder organizar isso aí. Então, isso tudo exige muito trabalho e tempo, e é claro, tudo vai depender também do grau de autismo. Porque tem autistas, vamos dizer assim, que são gênios. Isaac Newton, o próprio Einstein, eram gênios. Mas é 1 em 1 milhão. Nem todo mundo, às vezes, tem grandes dificuldades. Então, tudo vai depender exatamente do autismo. Foi igual o exemplo do filme, para quem já assistiu, ou se não assistiu, eu aconselho por uma pizza de sexta-feira com um refrigerante, alguma coisa do gênero, assistir, por exemplo, lá O Contador. O Contador é um filme exatamente que fala disso. Vocês procurem lá nas Netflix de vocês da vida. Qual é a ideia do filme? Não vou contar, é óbvio que vocês demonstram prazer, estragar o programa de vocês sexta-feira. Mas o Contador fala disso. Ele é autista. Mas só que ele é autista que é excelente em matemática. Tão excelente que todas as máfias do mundo contrataram ele. A japonesa, a Cosa Nostra lá da Itália, todo mundo contratou. Por quê? Ele é bom em dados, em matemática, em cálculos. Aí o que o cara faz? Ele foi contratado por uma empresa e deram para ele um calhamaços de pastas, 5 anos de balanços. E para ele descobrir qual era exatamente o desvio. É claro, estou te contando um pedacinho, tem muito mais coisa no meio dessa história. Ele chegou, pegou os papéis, botou as pastas do lado, aí falou assim, você quer mais alguma coisa? Quer alguém? Não, não quero ninguém. Pegou 4 ou 5 canetas, botou em cima de uma mesa. No outro dia, largaram ele sei lá, 7 horas da noite. No outro dia voltaram. Quando voltaram, ele já tinha botado os balancetes não só no quadro, mas em todas as paredes, nos vidros e tudo, e descobriu que no ano tal, no mês tal, existia um desfalque, um desvio de, sei lá, $1.000, $2.000, que era imperceptível para a gente, mas a associação exatamente, a área dele de Broca e de Wernicke é tão boa, tão boa, tão boa, que ele consegue exatamente dimensionar detalhes. Exatamente, é uma das características do autista. Ele é muito atraído por detalhes, por isso que ele tem o mundo dele. Então, isso é exatamente muito dado por esses eventos aqui. A própria ideia da teoria da mente fala em relação a isso. Então, com isso, o que acontece? Tudo isso é associado. Você tem a questão, obviamente, córtex visual, lembra sempre, inclusive, do que a gente falou, a questão da captação através do globo ocular, porém, da tua região, exatamente do teu hospital, você faz essa organização, e isso é essencial para que você faça exatamente essas distinções desses eventos. E eles são extremamente bons nisso aí, tá? É claro, aí vamos de novo, a depender do grau do autismo, ponto. Tem graus, obviamente, que aí já isola muito a criança, mas outros que, como eu te falei, te dei alguns exemplos aí do mundo, né? A questão de Einstein, por exemplo, era um autista, Isaac Newton, e obviamente vocês sabem o quanto eles foram importantes para a ciência. Isso, é claro, te leva também para outras questões, que tem períodos críticos disso aí, então, com isso, o que acontece? Essas experiências, ele tem um grande impacto nesse cérebro, tá bom, em função disso. Então, e ele tem exatamente, aí que vem algumas questões. Por exemplo, no córtex visual, que a gente chama exatamente de visão estereoscópica, ele tem uma janela muito limitada frente a isso. Isso é interessante, porque é a história que eu te falei, do ABCDE, blocos de madeira que estão na sua frente. ABCDE enfileirados, bacana. Vamos trocar o C pelo D. Pronto, bagunçou, acabou. Aí lá se vai exatamente a história dos eventos de imprinting, ou seja, a questão exatamente da associação que ele tem de organização das coisas, junto com sons de fala, que é o problema exatamente com Wernicke e com Broca, e mais ainda o comportamento social emocional, ou seja, córtex sensorial, córtex mais externo, mais região límbica, você tem exatamente o que essas distorções. Imagine isso aí tudo misturado. Essa é a cabeça exatamente do nosso amigo que tem autismo.
E é claro, e aí que vem a parte interessante que eu achei isso hoje, até por sinal, meninos. Até troquei. Se você tem uma ideia, eu vou passar isso ainda para as outras turmas. Vocês estão sendo os primeiros que estão vendo isso aqui. Esse foi um artigo que eu estava lendo e achei isso aqui. Exatamente a questão do volume cerebral. Eu sabia que tinha essa alteração, mas esse está bem mais trabalhado, bem mais específico. E você vê exatamente, aí você olha o contrassenso que é. O volume do cérebro, exatamente, que indivíduos com transtorno de autismo, ele tem exatamente o quê? 10 a 12% maior que o normal. Você fala, pô, beleza. O cara, então, tem exatamente neurônios pra caramba. Tem neurônios em excesso, né? Até a pergunta aí que o Otto estava conversando comigo agora. Ah, poxa, então a questão exatamente que seria o quê? Mas ele vai perder. Aí ele me perguntou, mas poxa, professor, vai perder exatamente sinapses? E aí é que vem a grande questão. Esse cérebro, tá bom? Vai ficar exatamente 10 a 12% maior e ele está amadurecendo. Até aí está tudo certo. O problema é que, com o passar do tempo, olha o que vai acontecer aqui. Por isso que eu botei essas 3 imagens aqui. Desenvolvimento típico, 31 meses, 982 centímetros cúbicos. Precoce, já pula nos 32 meses para 984, isso aqui já é um bom salto, tá? E autismos, exatamente, quando você tem. E aí que vem coisa interessante, quando chega a 30 meses, indivíduos autistas, vai para 1.181 centímetros cúbicos. Nossa, ele tem exatamente o quê? Uma situação que a gente chama de megacrânio. Tá, mas só que isso aí não é mantido. E aí é que vem exatamente a ideia da regressão, que a gente vai falar já já. Há uma alteração, aumenta o volume, porém as sinapses não acompanham. E essa é a grande questão. Você começa exatamente a ter eventos aí, meninos. Deixa eu só arrastar isso aqui mais para cá para vocês poderem ver. Eventos em que pronto, esses indivíduos simplesmente eles não acompanham. Em especial, garotos, eu estou falando exatamente o quê? De alterações que ele vai ter. Repara, cerebelo, amígdala, hipocampo, corpo caloso, cíngulo, giro do cíngulo. Emoções, estabilidade e, é claro, você ainda tem a história do pré-frontal que ainda vai apresentar aqui, ou seja, memória organizacional, a tal da famosa memória executiva, que é exatamente a questão de organização, bloquinhos, A, B, C, D, E, troquei o bloquinho D pela posição E, acabou, já arrumou tudo na cabeça dele. Essa é a ideia. Então, o cérebro dele, exatamente, tem o quê? Uma organização, mas só que tem uma distorção interessante em função disso. Por exemplo, apesar do cerebelo, a gente tem o quê? A gente depende exatamente desse tônus e próprio equilíbrio nosso. Você tem o sistema límbico pelos comportamentos sociais e emoções. Tem os eventos do hipocampo, que é exatamente tudo que a gente falou, que também tem uma associação com a aprendizagem, com a memória, e que vai te ajudar a sair. Porém, o que a gente notou aí? Quando a gente vai entender esses indivíduos, o que acontece? Você tem uma série de anormalidades que vão começar a aparecer em função disso. Por exemplo, o sistema de amígdala, hipocampo, tálamo e regiões singulares começam a ser comprometidos. Porque as sinapses, é aí que vem o problema, não é neurônios, e sim as sinapses. As sinapses não vão ser estabelecidas. Então, por isso que ele tem angústia, por isso que ele tem uma série de fatores que depois vocês vão estudar melhor, ao longo depois das outras disciplinas. A região frontotemporal, exatamente com esse córtex, tá bom? Essa coleção de córtex que você tem aí, giro do cíngulo, mais surco temporal, você vai ter uma série de alterações, mas os circuitos, exatamente, dos circuitos, o quê? Outras regiões do córtex. E o que significa tudo isso? São memórias organizacionais. São exatamente os eventos de organização na qual o indivíduo ele acaba o quê? Com o passar do tempo, a criança, ela vai acabar sendo isolada. Ah, por que ela é isolada? É isolada pelos outros? Não, por ele mesmo. O próprio sistema dele de organização não consegue compreender se você pega um autista e joga no meio de um colégio público, vamos falar desse jeito. E às vezes o professor não está preparado, às vezes as crianças não sabiam, ou a própria mãe, coitada, não sabia que a criança era autista. Então, com isso, coloca lá e a criança vai ficando angustiada, cada vez mais angustiada, e vai ficando nervosa, porque não consegue acompanhar exatamente o quê? O ritmo do grupo, em função disso aí. Então, com isso, uma série de eventos também está muito associada exatamente à amígdala, tal do corpo amiloide, por causa de quê? Das emoções. Que a gente chama exatamente de eventos emocionais, que às vezes, por exemplo,
ele tem dificuldade de reconhecer certas emoções, principalmente quando a gente fala de medo. Ele não reconhece. Porque o sistema dele, exatamente límbico, limita isso aí. Lembre-se que você depende do quê? De um evento de comunicação. Lá dos seus sistemas visuais, se vocês lembrarem também de outros slides que eu passei anteriormente, há uma ligação. Deixa eu botar um cérebro aqui primeiro para ir falando isso. Vamos dizer, área visual, vou dizer que os olhos estão aqui. Esse indivíduo exatamente vem para cá, capta, manda informações aqui para o occipital e depois devolve isso aqui para cá. Por quê? Eu preciso de respostas emocionais. Está faltando exatamente essa comunicação. Então, com isso, o que acontece? Desde você tendo exatamente as questões visuais aqui, todos esses parâmetros aqui, você não consegue distinguir, porque exatamente você tem problemas com a amígdala, essa comunicação para cá, e tem a comunicação também com o próprio hipocampo. E vou mais além, meninos. Ele não consegue traduzir isso em palavras. Ele tem problemas exatamente na tal da afasia. Lembra a história da afasia? Uma das primeiras coisas que eu ensinei a vocês, quando eu falei exatamente quando o Wernicke e Broca estudaram, um na França e um na Alemanha. Wernicke exatamente chegou à mesma conclusão na Alemanha que chegou Broca lá na... Por quê? Indivíduos exatamente que tinham lesões nessas regiões tinham problemas do que na fala. E esses indivíduos, exatamente, não que eles tenham lesões no sentido mecânico, mas têm lesões no sentido quê? De sinapses. Por isso que ele não fala direito. Por isso que não consegue, às vezes, se expressar. Ele fica gritando, porque ele está tentando se expressar, a gente não está entendendo, vai angustiando ele cada vez mais. Entendeu? Seria essa a ideia. Isso é a ligação. E tudo isso aí, meninos, faz com que você tenha exatamente... Olha quem está aqui. Opa, pode falar. Antes de continuar aí, eu queria saber, com relação à audição, porque o que a gente vê é que o autista, a criança autista principalmente, ela não consegue ouvir sons muito altos. Eles se descontrolam. O que é que acontece? Aí é que vem exatamente a ideia do córtex. Pensa o seguinte, o sistema, vamos dizer que esse cérebro aqui está na íntegra, e você tem exatamente o lado aqui temporal. Então, o que acontece? Ele escuta o som, mas só que para ele interpretar exatamente essas zonas, acaba exatamente o quê? Como as conexões não estão exatamente, vamos chamar assim, perfeitamente definidas, então ele começa tendo o quê? Vai angustiando ele. E essa angústia está exatamente associada a isso que você está perguntando agora. Os eventos exatamente chamam de corpo amiloide. Nada mais é do que a amígdala. Então, o corpo amidaloide é exatamente em função disso. A amígdala acaba interferindo nisso aí. Por isso que as emoções... já viu nós? Por exemplo, nós mesmos. Nós, quando temos o quê? Sons muito altos, conosco, a gente não gosta. Geralmente, você às vezes pode até... tô numa festa, eu gosto. Tá, eu também gosto de som alto. Mas só que chega uma hora, 5 horas, 6 horas de som alto no seu ouvido, chega uma hora que começa a tirar a concentração, não é isso? Pensa nele, que ele não tem exatamente essas áreas de conexão bem organizadas. Por isso que angustia ele, mas só que muito mais rápido. Porque o som acaba sendo um estímulo, acaba sendo exatamente um evento aí sonoro, exatamente um evento de estimulação. Por quê? As áreas exatamente que também estão envolvidas, Broca e Wernicke, acabam exatamente tendo o quê? Um problema nessas conexões. Então, com isso, o que acontece? Ele acaba exatamente havendo o quê? Um problema de reconhecimento. O problema é reconhecimento, ele não consegue interpretar. E aí, por isso que os sons mais elevados são estímulos. Pensa o seguinte, um som muito alto, uma luz muito forte, uma pintura com cores fortes, tudo isso são estimulantes. Mas nosso cérebro interpreta isso aí. O dele não interpreta. E aí é que está o problema. Ele não consegue interpretar. O som é a questão do som. Então, não é a relação com o volume, é a relação com a interpretação dele. É por aí. É aquela história. Perdão, estou falando com quem mesmo? Por gentileza? Graça. Maria das Graças. Perdão. Graça. Vamos dizer que eu começo a gritar: Graça, 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 seu nome. Aí você vai começar a ficar angustiada. Pô, por que ele está gritando comigo? Aí você interpreta, você consegue interpretar. Ele está gritando comigo, porque acho que porque de repente tem alguma coisa acontecendo e ele quer me avisar. Pronto. Mas faça isso com ele. Ele não consegue interpretar. Porque pensa, exatamente a memória executiva dele não está funcionando.
Ele não tem esse senso de interpretação organizacional. Por isso é que ele depende exatamente de coisas alinhadas. Por isso que ele depende de coisas organizadas, arrumadas. Porque é o quê? Uma repetição. Fuja da repetição, que você quebra exatamente uma mecânica. Você quebra exatamente uma rotina. E por isso também que eles repetem muito, né? Exatamente. Sempre está repetindo a última, sempre repetindo, sempre repetindo. Chegamos onde você sabe. Isso mesmo. Factíssimo. Porque ele não consegue manter uma rotina. Quebre a rotina, você quebra ele. Porque é exatamente por causa disso. Mas aí a gente volta de novo para aquilo, Graça. Você depende exatamente do grau do autismo. Até no próprio filme, depois, como eu te falei, vai assistir depois lá o contador. Depois me conta por e-mail. É exatamente uma situação como essa. E você vai ver lá. Exatamente essa coisa do som. Ele tenta se concentrar. Ele precisa exatamente de uma coisa para foco. E o som, às vezes, não consegue exatamente fazer isso. Isso aí. Mas é por causa da desorganização exatamente dos sistemas sinápticos. Entendeu? Ok. Seria. Valeu. Então, aí vem uma outra história bastante bacana e que acabou também interferindo, mudou um pouco o foco de interpretação do próprio evento de transtorno do espectro autista, os famosos neurônios espelho. Qual é a grande ideia? Eu aprendo porque, repito, tá bom, bacana. Você tem lá os macaquinhos, ou os coelhinhos, ou o que você quiser, os camundongos, tem uma sequência de repetição. Ele repete porque exatamente há uma sequência de eventos, tá? Mas será que eu preciso somente dos eventos em si para uma aprendizagem? Ou, de repente, a questão exatamente de eventos de movimento, para eles, bastaria para a aprendizagem? Aí é que vem exatamente os neurônios espelho. Os neurônios espelho, exatamente, parte do seguinte princípio. Você consegue visualizar uma situação, você ativa áreas motoras específicas e você, consequentemente, o que acontece? Você consegue estimular aquele indivíduo à aprendizagem. Você não precisa falar nada. É simplesmente a ação. É como se fosse isso aqui. Vou mostrar aqui. Em primeiro lugar, deixa eu comparar. Esses eventos, essas áreas são muito parecidos com nossos primos. Por isso que eu botei isso aqui, ó. Nossos primos símios conosco. As áreas são muito parecidas, mas só que a nossa área é um pouco maior. A gente aprende muito mais rápido. Entende? Com gesto. É igual. Quer ver um exemplo bem fácil disso, que vocês vão lembrar? Como disse, né? Como falo de vocês aqui da Terra, baiano não nasce, estreia, né? Pois é, pensa que de repente você está no meio da rua querendo dançar. E você não sabe dançar forró. Ou então, você quer, de repente, dançar um ritmo de uma música, você começa a olhar para o lado, tem alguém dançando, e você começa a gostar do ritmo. Não chega ninguém do celular e fala assim, olha, eu vou te dar uma aula agora de 15 minutos para você aprender a dançar o que ele está dançando. Não. Você começa a olhar, acompanha os passos, daqui a pouco você está dançando. Ah, mas eu não gosto de dançar. Tá, para quem gosta de dançar. É assim que acontece. Ou seja, eventos motores. Eventos os quais você simplesmente imita. Isso é aprendizado. Isso é exatamente o que acontece. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, nosso amigo autista, o que acontece com ele? Ele tem exatamente o quê? Uma dificuldade para isso aí. Ele não consegue acompanhar o quê? Fatos. Quando ele olha um fato, um movimento, esses neurônios não conseguem exatamente ter o quê? Esses eventos de imagem. Ele tem uma grande dificuldade nisso aí. É igual, deixa eu ver se eu... O famoso experimento, por exemplo, da Sally. Sally era uma história, tem a Sally e a Anne, que exatamente são o quê? Dois bonequinhos em que você tem uma caixinha e uma cestinha. A caixa tem uma tampa, tá? Aí chega lá a Sally, tá bom? A Anne chega, pega um enfeite, coloca na cesta. Bacana. Daqui a pouco vem lá a Sally, tira o enfeite da cesta e coloca dentro da caixa. Isso a Anne saiu da sala. A Anne volta. Na hora que ela volta, ela começa a entrar em desespero. Ela está vendo a caixa, está vendo a tampa. Está tudo ali. Se fosse a gente falaria o quê? Ah, professor, tiraram o enfeite? O enfeite deve estar dentro lá da caixa. Alguém guardou. Alguém vai lá, abre a tampa, pega o enfeite e coloca no lugar. O autista não. Você tirou o enfeite dali, cadê o enfeite?
pode estar embaixo, é igual certas situações. Às vezes está embaixo de uma mesa. Às vezes a sequência lá dos bloquinhos, lá, digamos, de madeira dele, com A, B, C, D, E, o D caiu embaixo da mesa. Você está vendo que está embaixo da mesa, mas ele não está vendo. Ele apenas está olhando o evento. E esse é o grande problema. Ele não consegue exatamente ter a ideia de, opa, embaixo da mesa, aqui achei o bloco, vou colocar no lugar. A gente faria isso. Normalmente, ele não consegue. Em função exatamente que esse aprendizado dos neurônios espelhos está o quê? Comprometido. E isso envolve exatamente o quê? A questão de você ter o quê? Uma série de eventos que aí você não consegue o quê? Relacionar. Aí vem a história de Broca e Wernicke. Exatamente por isso, e até usando até o que Graça falou, às vezes você tem o quê? Uma série de áreas somatosensoriais, captam informações, porém, o que acontece com ele? Você, por ter as áreas de Broca e Wernicke lesionadas, não lesão no sentido de, né, igual lá o Figures Gage, que passou uma barra de ferro por aqui. Não, não tem nada disso. Você simplesmente tem um problema de conexão com a área de Broca e com a área de Wernicke. Consequentemente, fala começa a ter dificuldade. Você não consegue reproduzir novamente. Então, os déficits cognitivos começam a aparecer. Isso exatamente é uma das questões, tá? Porque várias outras eventos aqui vão estar próximos, porque estão intercomunicados com o bloco Wernicke. Para nós é fácil, porque a gente consegue exteriorizar. Você escuta o som, responde, escuta, vê uma imagem, responde. Porque todas essas áreas aqui, no final das contas, de uma maneira ou de outra, intimamente ou não, consegue exatamente ter associações aqui. E aí vem uma outra história, que eu não falei até para você, sua pergunta, Graça. O corpo caloso vai ser muito importante para isso aqui também. Às vezes você tem grandes problemas em função disso. Então, às vezes, a área associativa auditiva vai ter comprometimento. Aí aumenta mais ainda aquela ansiedade com a música alta. Porque ele não consegue externar, ele não consegue entender, aí vai angustiando. E aí lá vem a amígdala, aqui embaixo, que também vai exteriorizar essa questão emocional. Ou seja, ele tem uma alimentação em entendimento exatamente da questão do som, mas também tem a questão de problema, uma limitação em função da expressão. E aí, como eu te falei, de grau a grau, vai depender do grau, obviamente, que do evento aí, digamos assim, de grau de autismo, de paciente a paciente. Isso tudo, meninos, faz com que você tenha o quê? Uma questão que de tratamentos não farmacológicos. Aí dentro dos senhores, como eu disse, só coloquei aqui a título de curiosidade, que é justo, né? Estou falando com os psicólogos, vocês têm aqui. Então você tem o quê? Orientar os pais, a questão, obviamente, de estimular precocemente, né? Aquilo, né, Otto, que você estava comentando comigo um pouquinho antes. Você, quanto antes puder fazer esse estímulo, melhor. Fonoaudiologia é essencial, meninos, porque pense numa coisa, alguém que não tem como se expressar, se você estivesse falando do outro lado, emitindo um som para mim, eu não entendesse, vocês iam ficando angustiados, não estão me vendo, não estão próximo de mim, eu não estou vendo seu gestual. Então, isso, a fonoaudiologia para eles é muito importante, verbal e não verbal. Até a questão da não verbal, é por causa aqui, ó, do próprio neurônio espelho, que já tem dificuldade. Depois, psicologia, obviamente, a questão de eventos repetitivos, interações sociais, com isso, tudo isso que a gente falou, pode estar certo, gera um caso de depressão terrível nele. Ele não consegue se associar a ninguém, meu pai não entende, ninguém entende, é uma confusão na cabeça dele, é óbvio, ele se isola. E é claro, dependendo do grau, ele pode, inclusive, ter a questão de suicídio em função disso. E, é claro, a questão motora para tentar trabalhar isso. Aí vem um outro pedaço de tratamentos farmacológicos. Como eu disse, eu os coloquei aqui apenas para a gente tentar o quê? Só para dar uma ideia aí dessa utilização. Fala. Alô? Oi. Oi, é Sheila. Fala, Sheila. Tudo bem? Manda aí. Tudo. Eu trabalho com alunos de inclusão, né? Então, trabalho com alguns alunos autistas. Ah, bacana. E assim, tem a questão como você falou, de que tipo, né? Que ele pode sair, é por isso que é chamado de espectro, né? Porque ele tem esses graus, né? E isso. Ele pode ir do leve ao grave. Isso. Seja verbal até não verbal, né?
E assim, o que eu vejo que é muito importante essa questão dos estímulos, né? Que você colocou aí. Sim, sim, sim. Quanto mais Pode falar, desculpa, te interrompi. Pode falar. eu percebo em uma criança que eu atendo, em outra criança que eu atendo, a depender da quantidade de estímulos, né, que é oferecido a eles, existe um desenvolvimento maior. E também a questão de se descobrir mais cedo, de se tratar mais cedo, né? Ou ele pode migrar de um grau mais grave para um grau mais moderado, ou também, se ele não tiver esse estímulo, ele também pode migrar, ao contrário, do leve para um mais grave, né? Sabe E por que outra coisa. Pode falar, te cortei de novo. Eu vou só falar depois, assim, só uma dúvida. Eu percebo também que existem mais autistas do sexo masculino do que feminino. Eu queria saber essa parte, assim, neurológica. Não tem. Já fizeram. Os trabalhos que eu li não dá uma abordagem, uma causa específica. Mas estatisticamente tem aparecido isso sim. Acho que pode ser muito mais em função das neurotransmissões, mas não tem nada comprovado, não tem nada ainda. Você viu ali em 2017 estão exatamente vendo novas drogas. Aqui, inclusive, você vai ver que eu vou comentar algumas coisas aqui, ainda é muito precoce. Tem muito mais dúvidas do que definições disso, e essa é uma delas. Por quê? Não se sabe. Realmente eu não teria como te responder isso. É isso aí. Mas uma coisa que eu acho interessante você falar disso, Sheila, é que, como eu te falei, até o filme que eu estava te dizendo, assistam depois. Ele fala muito disso aí, é estímulo. Você vai ver que tem uma hora que o indivíduo é colocado para praticar artes marciais. Aí você fala, mas por que esporte? É só pensar. Esporte, para fazer qualquer esporte, não importa. Você vai nadar, você vai lutar, você vai correr, esporte equipe. Tentar estimular é por quê? Senso de organização, disciplina. Ele precisa de disciplina. Por mais que ele tente, exatamente. A organização, a rotina, porque aí ele se autorregula, né? Isso, pronto, é dessa. Para ele tentar exatamente ter essa disciplina sozinho. Eu vou pro meu, digamos, cria aquela rotina. Ele vai pegar, tá lá a mochilinha dele lá com sei lá, o kimono, ele vai fazer um judô. Aí vai lá, bota, tá lá arrumada a kimono, a mochila, tudo na ordem. Tá bom, ele pega tudo e horário tal. No horário ele vai sair, vai com a mãe, vai lá pro centro esportivo, faz atividade e volta. Aquilo vai criando uma sistemática na cabeça dele. A convivência com as outras crianças vai criando uma sistemática. A sequência de eventos vai criando uma sistemática. Aquilo é importante porque, para ele, são os primeiros eventos de organização. Ele tem que ter esse senso de organização. Ele pode fazer aquela renitagem, reclamar, falar não, emitir sons, aquela coisa toda, mas se você estimular, forçar, como você não falou, quanto mais estímulos eu dou, às vezes eu consigo tirar exatamente esses eventos. Por quê? Você está gerando sinapses. As sinapses também são isso aí. Mas tem períodos, tá bom, da vida, mesmo o cérebro crescendo, depois você nota que ele tem uma retenção. Por quê? As sinapses diminuem. Elas não vão corresponder. E aí é que tem um grande problema. Você poder exatamente fazer essas grandes questões. Então, por esse motivo, é que às vezes é necessário você entrar com fármacos. E aí vem o grande problema. Porque exatamente, grande maioria aí tem uma série de efeitos colaterais em função disso. É muito complicado. Professor? Oi, pode falar. Exatamente sobre o fármaco, outra curiosidade minha, a Anvisa liberou esse ano o canabidiol, o CBD, para tratamento. Se o senhor puder falar alguma coisa assim, né, desse efeito, enfim. O que acontece? O canabidiol, o cannabis, a maconha em si, o extrato, né? Ele foi liberado primeiramente em função exatamente de crianças as quais estavam tendo o quê? Muitas convulsões. Ele consegue exatamente o quê? Inibir exatamente as regiões do sistema nervoso central que vão mandando ordens exatamente para aqueles eventos, o quê? As fibras colinérgicas e adrenérgicas. Então, aquelas estimulações que você teria, ele consegue exatamente fazer o quê? Um bloqueio daquilo ali, fazer exatamente suavizar aquilo ali. Então, você diminui, apesar de você ter grandes quantidades para esses pacientes de neurotransmissor, quando você usa o canabidiol, ele consegue exatamente ocupar os receptores exatamente das drogas estimulantes, tipo dopamina, noradrenalina, os eventos normais, que seriam, normais não,
eventos da fisiologia desse indivíduo que está o quê? Em grande quantidade. Por isso que ele suaviza, diminui. Porque ele rouba o espaço. A maconha, por si só, ela normalmente tem um circuito exatamente dos canabinoides, tá? Que é exatamente nas regiões ele atua em vários locais. Vai desde a região lá, por exemplo, de estímulos associados exatamente... Nesse caso é o CBD sem o THC, né? Oi? Nesse caso do autista, o canabidiol é o CBD, não tem THC. Isso, Pelo exatamente. eu li sobre isso, quando fala maconha, o THC está incluído. Então, o canabidiol não tem THC. A base é dela. Nunca esqueça disso. É igual falar, mas eu uso, de repente, a questão da... Como é que chama? As pessoas muito falam da questão exatamente, digamos, de anestésicos e analgésicos associados a... meu Deus, fugiu o nome. Que a base de... assim, os opiáceos. Opiáceo você tem tudo quanto é canto. Mas opiáceo tem exatamente aonde? São importantes anestésicos. Mas de onde é que vem a base? Do ópio. Exatamente da flor da papoula. Exatamente a droga é a heroína. A base química dele é essa. Aí é florear a verdade. Então, essa é a verdade. Você atenua. E aí é que vem a grande briga que está sendo exatamente. Liberaram, obviamente, para alguns eventos, obviamente, algumas questões foram liberadas, mas, porém, contudo, entretanto, está se querendo exatamente onde passa a boi, passa a boiada, né? Estão querendo já puxar o resto. É esse que é o problema. Entendeu agora? E querendo ou não, isso tem uma ação do sistema nervoso. É só olhar isso aqui. Efeitos tão quanto? Pelo uso contínuo. O problema é o uso contínuo. É isso tudo. Mas vai salvar muita criança, exatamente, em relação aos próprios eventos que você teria, exatamente, de convulsões. Tudo bem, eu concordo. Mas, aí é que eu falo, quando dou aula de farmacologia, eu falo isso. Na balança entre benefícios e questões as quais podem causar, vamos dizer, sem efeitos adversos. Compensa para o paciente? Se compensa, usa. Se não compensa, não usa. O problema é em que você vai usar. Essa é a grande questão. Eu sempre falo isso. Porque a arte da farmacologia é essa. É a arte também de não prescrever. Em casos necessários, como a gente está falando aqui, em indivíduos autistas, que eu vou falar de novo, depende do grau de autismo. Tem horas que não é necessário. Eu volto a dizer, eu sou contra essa coisa de encher paciente de medicamento. Porque os efeitos colaterais são tão grandes, a dependência química é tão rápida, ainda mais o cérebro, mesmo sem o THC, mesmo sem você tendo exatamente a base química exatamente da droga em si, o cérebro vicia. Aí é tampar o sol com a peneira. Eu acho que aí é se iludir. Não se iludam. Mas é uma base melhor, a base disso, daquilo. Tanto que o ópio está aí. O opiáceo é um dos melhores anestésicos que existe no mercado. Ponto. Mas vicia tão quanto qualquer um. Então, essas coisas têm que sempre estar claras. Tá? É importante? Claro que é importante. É mais uma arma? É mais uma arma, mais uma ferramenta. Porém, aí vou de novo com minhas adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, existem os efeitos colaterais. Nunca esqueçam disso. É por isso que eu estou mostrando isso aqui, só por curiosidade para vocês. E é claro, todos eles, eventos tricíclicos, psicoestimulantes, todos eles são utilizados. Tá? E é claro, aqui, a Graça está me perguntando isso, né? A própria fluoxetina, você trabalha com ela, mas, porém, são eventos que você vai atenuar. Obviamente, às vezes é melhor, acho que foi o Otto que falou agora, alguns meninos falou agora aí, você fazer um trabalho muito mais do que vocês fazem, um trabalho exatamente de... A Sheila falou agora, pronto, agora eu lembrei. Sheila não, Shirley, né? Quem falou? Agora eu confundi. Uma das meninas falou que estimulava e tal. Sheila, então eu falei certo. Então você próprio falou isso. Eu prefiro muito mais que você me diga, estou fazendo um trabalho de estimulação com ele, estamos botando para... Porque, querendo ou não querendo, meninos, vocês acabam atenuando. Química atenua, não cura. Química resolve certos problemas. Mas é tanto efeito colateral que, será que compensa? Só se realmente houver necessidade. Aí tudo bem. Aí você entra exatamente com os fármacos. Aí mesmo assim, há se conversar, há se estudar,
Eu acho que é muito melhor um trabalho socioeducativo que vocês fazem, essa coisa da estimulação, que aí, claro, não vou me aventurar nessa área, porque é vocês que são o expert, quem sou eu para falar, mas falando de cérebro, que é minha praia, minha área, minha expertise, eu te diria o seguinte, cuidado com isso. Porque o cérebro gosta de química e se você começar a abusar dessas questões, porque querendo ou não, é a família toda que está envolvida, começa a ser uma grande questão. É uma balança muito grande. Vocês entram num mundo deles que é muito complicado, não é fácil lidar. Tá bom? Isso vale para... Porque não é só a criança autista, é a família autista. Né? Porque, querendo ou não, ela vive em função dele, da criança. E vocês querem fazer o melhor. E aí, até onde vale a pena entrar com química? Não sei. Esse é o grande problema. Por isso que eu botei aqui só como exemplo para os senhores em função disso aí. Tá bom? Seria isso. Dúvidas, perguntas, comentários, etc, etc, etc. Ou está tudo entendido, tudo muito fácil, ou como eu falei, querem então, os que não estavam aqui, eu falei que vai ter uma prova discursiva, então vai ter uma prova discursiva envolvendo... Eu quero perguntar também, professor, em relação a, também da parte cerebral, né? Sempre tentando entender essa parte também. Pode falar, Chico. A questão das estereotipias, né? Quando eles não estão organizados, eles ficam desorganizados, assim, eles começam com a questão das estereotipias, que pode ser por um momento que eles estejam também muito felizes, mas também porque eles estão desorganizados. Então, eles começam com aqueles flappings, né? Com aquelas estereotipias. Isso tem... qual é a ligação disso com a parte cerebral? Eu queria saber um pouquinho. Como eu te disse, a parte toda psicológica é de vocês, mas pelo que você está falando, você está dizendo para mim, é o cérebro executivo, é a persão frontal. Exatamente o indivíduo, por ter essa parte organizacional prejudicada, o que a gente sabe exatamente o que momentos, etapas, organizações, tudo isso para a gente que é tão comum no nosso dia a dia, para ele exatamente é mais difícil. O próprio neurônio espelho está no meio disso aí que você está acabando de falar. Que exatamente, às vezes, o que parece ter satisfação para ele é simplesmente o quê? A repetição de um ato. Então, não teria muito senso de organização em função disso. Teria muito mais associado aos neurônios espelho e a questão do frontal. Seria mais isso, Sheila. Eu diria isso. Isso falando para mim de anatomia. Olha lá, ó. Tanto da angústia, quanto uma fala que ele não consegue expressar naquele momento, aquela organização, aí ele pode gritar ou pode chorar, uma reação nesse sentido. Ele não consegue expressar. Esse é o problema. Aí é que tá. Ele expressa com o que ele tem. O que ele tiver, é o que pensa você. A gente tá sentindo algo e não conseguir expressar. Vocês vão, de repente, ficam indignados comigo com alguma coisa. Vocês externam, falam, já vejam, não sei o quê. Mas imagina uma pessoa que não consegue exatamente ter essa ferramenta. Essa ferramenta é comum por causa exatamente do quê? Exatamente dos sensos de sinapses. Nós temos sinapses, elas estão todas ali. Mas eles não. Muitas delas são suprimidas. É um volume grande de neurônios, porém os neurônios vão sendo perdidos, perdem-se alguns deles, e aquela massa não conversa. É como se ficasse cada um na sua. Esse é o grande problema. Você tá as estruturas ali, mas elas não interconectam. E com o passar do tempo, isso inclusive vai gerar um pouquinho mais de permanente. Por isso que é tão importante detectar isso na fase de criança, vocês tanto falam, a própria Sheila comentou aí, do trabalho dela, exatamente você fazer esse estímulo inicial. Por quê? É o período infantil no qual exatamente você estabelece as novas sinapses. A aprendizagem, igual a gente. Igual como fomos nós, quando tivemos uma idade mais tenra, né, mais jovem. Exatamente isso. É o mesmo raciocínio. Se você não faz isso precocemente, você vai ter grandes dificuldades lá na frente de socialização em função disso. Já existe, vai existir. Porém, ela pode ser atenuada se você consegue exatamente fazer um trabalho prévio com isso aí. Pode ser ela se tornar menos impactante para esses indivíduos. Ok? Seria isso. Isso vai parar por aqui? Claro que não. Vocês vão falar de transtorno de hiperatividade, a questão, obviamente, de déficit de atenção, de autismo, tudo isso nas disciplinas de psicologia. Como eu falei, minha praia fica restrita ali a pré-frontal, límbico, alterações exatamente de neurotransmissão. Isso é muito mais explicando exatamente esse estado comportamental. E é claro, a própria farmacologia, que vocês não utilizam,
tá? Elas atuam exatamente o quê? Bloqueando ou estimulando exatamente esses eventos químicos desses indivíduos. Mais alguma coisa? Tudo certo? Então tá bom. Então, como eu falei que um dia ia falar isso com vocês, este é o programa de Neuroanatomofisiologia. Ficamos por aqui. Meninos, os que chegaram depois, estava brincando aí com eles, lembrem-se que vocês, dos assuntos que vão cair na prova, vai ser o da primeira unidade até emoções. Os demais, até a aula de hoje, estão fora. Não se preocupem, não cairá. Então vocês vão estudar até emoções. Ou seja, acredito que se os senhores estavam acompanhando, vai ficar bem mais fácil, é bem menos assunto. Obviamente é só associar os três últimos, né? Inteligência, aprendizagem, se eu lembro bem, só olhando lá, aprendizagem e emoções. Emoções é que tem um pouquinho mais. Mas se entendeu bem o sistema nervoso, não vai ficar tão difícil. Ok? Então, garotos. Ok, obrigado. Obrigada, professor, por tudo aí, pelas aulas. Eu te agradeço, Karina. Eu que agradeço a vocês, a presença de vocês. Desculpa por alguma coisa. Boa noite, professor. Obrigada. Eu que agradeço a presença e a companhia de vocês. Agradeço muito mesmo pela estar aqui fidedignos. Muito importante para mim. Então, Alexandre, Miele, Jaeli, Karina, Laís, Luciene, Tudo de bom aí, Maria das Graças, Mariane, Marilda, Otto, Sebastião. Para vocês também, tudo em dobro. Muitas felicidades. E com certeza espero rever vocês exatamente aonde? Nos corredores da faculdade. Bem melhor do que ser online. Chega de virtualidade. Tá bom? A gente se encontra lá. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada por tudo. Agradeço. Boas festas para vocês, né? Mas apesar que a gente não vai falar, não, boas festas, não, calma, peraí. Já tem prova, não esqueça da minha prova. Ah, sim, tem prova. Não esqueçam da nossa prova. Já. Professor, a prova objetiva. Isso, toda objetiva. Como eu te falei, apesar que o pessoal estava querendo, estava ansioso por uma questão exclusiva, né? Só uma, professor. Estava preocupado que eu era fazer professor, logo. A prova vai estar a partir de que horário? A partir das 7 horas, tá bom? Mas só uma coisa, eu vou botar as regras lá na unidade 1, seção 1. Isso foi estabelecido para todos os professores, tá? Aí vai estar lá na unidade 1, seção 1. Qualquer dúvida, para cá, para a sala de aula, a gente conversar aqui, tá bom? Para eu poder mandar o link, como eu fiz na primeira prova. Quem não participou, é só voltar para cá, eu fazia assim com os garotos, se não conseguiu acessar, para poder eu passar o link da prova, tá? Mas lembrem-se, a partir do momento que abrirem a prova, terão 2 horas de execução. Não me esquece isso não, tá bom? Professor, isso eu vou acompanhar nos gráficos lá. Pode falar. Seria possível colocar a prova um pouco mais cedo para não congestionar, coisa que a gente, por experiências anteriores... Sem estresse, 6h30, pode ser? Posso fazer isso para vocês? Sem estresse. Posso porque eu li o Google Forms, então, para mim é mais tranquilo. Como não vai ser AVA, melhor. Entendi, não vai ser o AVA, ok. Não, tá doido, não pensar. Hoje mesmo foi um drama aí, teve essa... Precisei pegar um segundo computador. Não, vou brincar com o final de ano, não. Vamos manter os times que tá ganhando. Foi igual aos trabalhos, né? Vocês receberam os formulários, chegou as notas, é o mesmo processo. Quero no Google Forms, é bem melhor. Só por segurança, tá bom? Ok. Então, valeu. Boa noite. E a gente se vê. Tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado, prof. Obrigado por tudo também. Valeu, meninos. Excelente trabalho. Valeu.